Vamos lá, a pergunta que fica é: o que é um jogo bom para você? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você o quê? A gente tentar pensar juntos aqui o que é um bom jogo. O que faz você se divertir com um jogo de futebol? Obviamente que o time que você torce polui um pouco essa relação, porque quando você torce por alguém ou está diretamente interessado naquele jogo, o que importa é o resultado, não tem muito por onde correr. Mas quando o jogo talvez não tenha essa ligação íntima só com ganhar ou perder, o que você quer e busca num jogo de futebol? E por que eu pergunto isso? Porque tivemos um muito competitivo City Arsenal pela Premier League, um 0-0 que deixou o Liverpool isolado na liderança com 67 pontos. O Arsenal tem 2 pontos a menos e o City tem 3 pontos a menos que o líder, com alguns detalhes. O Liverpool e o Arsenal, na próxima rodada, pegam equipes que lutam contra o rebaixamento. E o City pega o Aston Villa. Até agora, nessa temporada, o City do Guardiola não ganhou de ninguém do top 5 da Premier League. Ou seja, dos 5 primeiros colocados, o City se inclui aí, o City não conseguiu ganhar nem do Liverpool, nem do Arsenal, nem do Tottenham, nem do Aston Villa. Tem tido dificuldade, ponto. E vai encarar o Aston Villa pela segunda vez e não conseguiu ganhar no primeiro turno. E aí é quem tem uma tabela ali depois mais tranquila. O Liverpool tem uma tabela bem acessível também e o Arsenal, que empatou fora de casa, e isso pode ser visto como um resultado bom, tem a tabela mais difícil até a reta final da Premier League. Então você tem vários pesos e várias medidas. O grande vencedor do final de semana foi, obviamente, o Liverpool, que ganhou um jogo mais complicado do que se projetava, é verdade, e viu City e Arsenal se complicarem ali ou se embananarem com o empate. Ou seja, o Liverpool, líder do campeonato, com 2 pontos de respiro em relação ao Arsenal. Lembrando, se Arsenal e Liverpool tiverem empatados, o Arsenal leva vantagem pelos critérios de desempate. O Arsenal é até aqui a melhor defesa e o melhor ataque da Premier League. Mas o começo do vídeo, você lembra? Eu perguntei sobre o que faz um jogo bom para você. Por quê? Eu vi muita crítica, eu fiz esse jogo para o Arquibancada TNT Sports, eu e o Otávio Neto, e eu vi muita gente criticando a qualidade do jogo. Primeiro, alguns falando como é chato ver o City jogar. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o assunto, acho que vale dar uma revisitada aí, se o Guardiola ele é um inimigo do entretenimento, do jogo e tal. A dominância, às vezes, do City ela é tão grande que pode passar um pouco essa coisa meio água de salsicha, né? Não acho que tenha sido o caso no jogo contra o Arsenal, tá? E aí, vamos lá, foi um jogo de muitas chances claras? Não. A gente teve, assim, drible, jogadas individuais toda hora? Não. Mas a gente teve um grau de intensidade, de competitividade, assim, muito, muito alto. Uma pegada no meio-campo bizarra, assim, o jogo sem espaço nenhum para ninguém, né? O Arsenal até fazendo muita falta, assim, bem mais do que a média do que a gente está acostumado a ver num jogo de Premier League ou de elite europeia. Picotou o jogo ali do jeito que deu, irritou até os jogadores do Manchester City. O Gabriel Jesus chegou a levar cartão amarelo, acho que o Odegaard também demorou até a ser chamada a atenção, porque estava toda hora ali pegando no meio-campo, o Jorginho, o Rice. O Arsenal é um time que, apesar de pensar futebol, algumas coisas de maneira parecida com o que pensa o Guardiola, até porque o Arteta ele é um descendente do que pensa o Guardiola em futebol. O Arteta ele gosta de um jogo físico, ele gosta de um jogo mais pegado e ele faz muitas ligações diretas e ele apostou muito nessas transições contra o City. E funcionou em alguns momentos no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou com o Arsenal tendo até mais chances reais do que o City. No segundo tempo, obviamente, nem todo mundo estava 100% do Arsenal. O Saka fez um jogo abaixo, o Gabriel Jesus tinha voltado há pouco, acabou substituído também, o Kivior acabou substituído, o Jorginho no meio-campo é difícil ele aguentar a pegada dos 90 minutos, não foi substituído pelo Partey, para manter, né, aquela pegada física de pouco espaço e tal. E aí isso deixa o jogo travado em alguns momentos. Isso quer dizer que o jogo foi ruim? Não.
eu considero o jogo num alto nível tático, assim, de entendimento um do outro. O que o City tentou fazer explorava o que o Arsenal podia ter de falha, e o que o Arsenal tentava fazer projetava o que o City tinha de falha, né, que é a transição sem bola, correr para trás e tal. E nessas velocidades o Arsenal levou até algum perigo. E aí é o jogo que não permite muito erro decisivo. O Arsenal cometeu alguns, o City também gerando algumas situações. Mas óbvio que a tamanha intensidade no meio, a marcação absurda ali, tudo isso ia fazendo com que o passe não saísse tão redondo, com que o domínio não fosse feito tão confortável, mas essa intensidade, esse grau de tensão, alguns momentos até em que claramente os jogadores estavam mais nervosos que o comum, isso para mim também faz parte do entretenimento e do que veste um bom jogo de futebol. Eu esperava mais de City e Arsenal do ponto de vista de criação, mais chances claras, sim. Eu esperava inclusive um jogo com placar mais mexido, um 2-1, um 3-2, um 2-0 para alguém, um 2-2, foi um 0-0. Foi um 0-0 horroroso? Não, eu acho que a gente é muito mal acostumado às vezes com a Premier League, que tem aqueles jogos malucos, viradas mirabolantes, placares às vezes muito trocados, chumbo trocado, e dessa vez não foi assim. Mas isso não quer dizer, para mim, que o produto entregue tenha sido ruim. Ele é um produto de um nível de enfrentamento altíssimo e que não dá muita margem para invenção, né? E quanto ao Guardiola ter um jogo chato, eu discordo. Eu acho que o jogo do Guardiola ele é um jogo muito inteligente de distribuir o time no campo, de equilibrar os setores do campo para buscar os espaços. Ah, mas ele não finaliza de fora da área, realmente ele não arrisca isso, ele não banaliza a finalização de fora da área. E quando ele entendeu que o time precisava mais de X1, de inventividade, de individualidade, ele colocou Grealish e Doku e tirou os jogadores que tinham menos essa capacidade, né? Ele abriu mão do Kovacic no meio e abriu mão do Phil Foden, que fez realmente um jogo abaixo. Mas ele foi buscando soluções. Agora, a dominância do City, o fato dele ter 70% de posse de bola, 73%, eu não vejo isso como uma crítica. Assim. Ele espalhar os jogadores num campo de forma de que todo mundo que está com a bola tem 2 pontos de apoio, isso é de uma complexidade, de uma dificuldade muito grande. Mesmo assim, palmas para o Arsenal, que conseguiu bloquear tudo ali no meio. O jogo por dentro do City praticamente não aconteceu. E o Arsenal, não por acaso, repito, é a melhor defesa da Premier League. Alguns números, eu acho que eles são muito emblemáticos quando você vê no primeiro tempo o Haaland ter 4 ações com bola só. 4 é muito pouco. No segundo tempo isso melhorou um pouquinho, mas assim, ele ficou muito à parte do jogo durante quase o primeiro tempo todo. O Foden é a mesma coisa. O Kevin De Bruyne tinha tocado muito pouco na bola no primeiro tempo, tinha tocado 12 vezes. O Bernardo Silva tinha participado um pouco mais. No segundo tempo, raras as vezes ali, o De Bruyne conseguiu ter algum respiro, algum espaço e tal. E claro que jogadores desse tamanho, quando estão com espaço, eles vão criar alguma coisa e vão gerar perigo. Isso aí é evidente, não tem mistério. Mas, no geral, eu acho que o jogo ele te mostra muita qualidade coletiva, assim, de entendimento do que fazer com e sem bola. E aí, de novo, a pergunta no início do vídeo era muito particular para você, o que faz um jogo bom. A resposta pode ser diferente para mim. E pode ser diferente para o seu amigo, para o seu tio, para a sua tia, para a sua mãe, sei lá. Então, eu acho particular, mas eu não olho só para o driblinho, para se teve ou não muita chance de gol. Eu acho que tem outras nuances no jogo que podem fazer um 0-0 ser bom. De novo, foi abaixo do que eu esperava? Abaixo do que eu esperava. Mas não dá para falar que foi um jogo horroroso, assim, desculpa. Dificilmente a Premier League vai te entregar um jogo horroroso nesse nível de enfrentamento, assim. E acho que não foi o caso.